E aí, gente, tudo bem? Bom, vamos lá. Mais uma aulinha aí para nós, na nossa sequência da Física 3. Tudo bem? A gente viu em aula anterior, na Física 3, transformações gasosas. E agora, na sequência dessas transformações gasosas, nós vamos falar da primeira lei termodinâmica. Para falar da primeira lei termodinâmica, temos que definir algumas coisinhas, como, por exemplo, o que é o trabalho que um gás realiza. Tudo bem? Então, o trabalho que um gás realiza vão ter algumas situações para a gente definir, diferenciar. Primeiro, trabalho de um gás, certo? Trabalho de um gás com pressão constante, tá bom? Tá? Então, primeiro essa situação aí. O trabalho será definido aí pela letra mais comum que seja mesmo a letra grega tal. Como a pressão é constante, ela vem aqui, representado pela letra P. E aí a parte mais importante, que determina mesmo se tem ou não tem trabalho de um gás, a variação de volume. Tudo bem? Então aí está, né? O trabalho de um gás com pressão constante nada mais é do que o produto. Pressão vezes a variação de volume. Algumas situaçõezinhas aí então para nós. Lembre, o trabalho tem um sinal associado, positivo ou negativo, que vão ter algumas interpretações, e aqui não é diferente, apenas que adaptado para a condição de trabalho de um gás, nós vamos assim interpretar. Se houver expansão, tá? Trabalho positivo. Dizemos que o gás realizou trabalho. Tudo bem? Agora, se houver compressão, trabalho negativo. Dizemos que o gás recebeu trabalho. Tudo bem, galera? Muito bem, então. Mas é óbvio que não é só com pressão constante que eu posso falar em trabalho. Falou em trabalho, né, como a gente está lembrando, movimento, trabalho, já a gente estuda assim na mecânica, na própria eletricidade, que não vai ser diferente. Apenas que esse movimento a gente percebe, falando de um gás, quando há a alteração de volume, beleza? Mas pode haver alteração de volume e a alteração de pressão também? Claro que pode, tá? E aí o que acontece? Que trabalho, com pressão variável, você acaba tendo que recorrer ao gráfico. Tudo bem? Para que o gráfico seja um gráfico referente a trabalho, o que precisa ter nesse gráfico? Ter as grandezas físicas que definem o trabalho de um gás, pressão e volume. Mas aí a pressão é variável, ela começa num certo valorzinho lá, né? Com um certo volume e faz isso. O que acontece aqui? Mudou a pressão. Tudo bem? Então olha aqui o que aconteceu. Teve trabalho? Teve. Olha aqui por que teve trabalho. Teve variação de volume. Só que junto tivemos variação de pressão. Esse gás, ele recebeu, ele realizou o trabalho. Então, se você olhar no meu gráfico e pensou, ele realizou, você estaria respondendo algo incorreto. Mas eu estou olhando para o gráfico, então, e se eu responder que ele recebeu? Também estaria incorreto. Por quê? Porque eu não dei essa informação. O gráfico ainda não tem condição de você me dizer se realizou ou recebeu o trabalho. Agora terá. Agora sim. Passou de um volume inicial para um volume final, ocorreu uma expansão
e junto com o aumento do volume também aumentou a pressão, beleza, agora as informações estão completas. Nesse caso aqui, como será o trabalho? O trabalho será pura e simplesmente isso aqui, ó. Tá? A nossa área, que vai ser em número igual ao trabalho. Seguindo as questões dos sinais ainda. Positivo, o trabalho quando tem expansão, nesse caso seria assim. Negativo quando tem compressão, tudo bem? Então, a área vai seguir a questão das definições de trabalho à risca, tá bom? Sem nenhuma adaptação, beleza? A única coisa que em número essa área é igual ao trabalho, seja a área que for, lembrando que a área é sempre entre a curva do gráfico e o eixo horizontal, como eu fiz aqui para vocês. Tudo bem? Beleza, né, gente? Muito bem. Mas algumas coisinhas que a gente vai definir aqui são as seguintes. Além do trabalho, a gente vai precisar da definição de energia interna, tá? O que é a energia interna de um gás? Bom, a energia interna de um gás tem a ver com o grau de agitação das moléculas. Poxa, mas grau de agitação das moléculas não é temperatura? Exatamente. Então, energia interna tem relação com a temperatura? Total. Para nós, energia interna vai ser representado pela letra U. E a energia interna, representada pela letra U, terá essa definição. 3 meios de nRT. Olha, 3 meios é o número. Quantidade de mols do gás. Não vai alterar, porque você aumentou, diminuiu a temperatura, aumentou, diminuiu o volume, etc. O R é aquela constante universal dos gases que a gente estudou na outra aula, na aula anterior. Então, povo, ficou que a energia interna é totalmente dependente da temperatura, de forma diretamente proporcional. Aumentou a temperatura, aumentou a energia interna. Diminuiu a temperatura, diminuiu a energia interna. E caso a gente tenha essa mudança de energia interna, a gente diz que houve uma variação da energia interna, a gente vai representar como ΔU, variação de energia interna. E esse ΔU, então, será em função do ΔT. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? ΔU é a variação de energia interna. Só ocorre a variação de energia interna se houver variação de temperatura. Não esqueça, é uma energia. Então, a unidade no sistema internacional é o Joule. Bom, pode ser caloria também, né? Mas não esqueça que sistema internacional é o Joule. Beleza, gente? Muito bem. E aí, com isso, né, com essas definições, a gente vai então para a chamada primeira lei termodinâmica, ou o primeiro princípio da termodinâmica, tá? As duas formas aparecem, tá bom? Muito bem. No que consiste a primeira lei da termodinâmica? Gente, a primeira lei termodinâmica nada mais é do que o princípio da conservação de energia, tá bom? E ela vai ser representada na sua forma mais conhecida, mais famosa, assim, ó. Ó. ΔU igual a Q menos trabalho. Bom? Bom. ΔU acabamos de falar aqui. O que é ΔU? Variação de energia interna. O que é o tal? Trabalho, né? Não citamos isso aqui ainda, mas você sabe o que é isso aqui. Esse aqui é quantidade de calor.
tá bom? Tá? Então veja, quantidade de calor é uma forma de energia que o gás pode trocar com o meio externo. Só que o trabalho também é uma forma de energia que o gás pode trocar com o meio externo. Então você vai ter agora, né, que ficar ligado nas situações que você tem duas possibilidades de o gás trocar energia com o meio externo, através de calor ou através de trabalho, que são coisas distintas. Tudo bem? Muito bem, então. Vamos a algumas situações que a primeira lei da termodinâmica nos possibilita interpretar. Por exemplo, lembra das transformações, né? Que a gente viu na aula passada. Lembra então que o princípio aqui da conservação de energia, primeira lei termodinâmica, pode acontecer que um gás realize, receba, trabalhe, etc. tal, né? Sofra uma transformação, e essa transformação que ele vai sofrer sendo do tipo isotérmica, veja o que acontece com a primeira lei termodinâmica. Se é uma isotérmica, a temperatura é constante. Quem que a temperatura afeta diretamente? A temperatura afeta diretamente a variação de energia interna. Se não tem variação de temperatura, não tem variação de energia interna. Portanto, olha só como que fica a primeira lei da termodinâmica. Isso é zero, Q menos o tal. Então, se o tal passar para cá, fica assim. Olha, gente, isso aqui diz o seguinte, que presta atenção, teoricamente, pela primeira lei da termodinâmica, todo calor recebido por um gás pode ser convertido em trabalho, teoricamente. Então, se tiver escrito lá, pela primeira lei da termodinâmica, é possível haver um rendimento de 100%? Sim, pela primeira lei da termodinâmica, tem que estar escrito isso sim. Você vai ver que máquinas térmicas não tem como render 100%. O limite de funcionamento da máquina térmica vai ser visto lá pelo ciclo de Carnot, certo? Assim como o trabalho, a energia interna, o calor, também todos eles têm sinaizinhos, né? Que seria o trabalho mais expansão, o trabalho menos compressão. O que mais, o que significa o que mais, né? O que mais quer dizer o gás recebeu o calor. O que menos significa que o gás doou calor, certo? O ΔU mais aumentou a temperatura, o ΔU menos diminuiu a temperatura, tá bom? Todas essas interpretações são extremamente importantes na questão aí da primeira lei da termodinâmica. Tudo bem, galera? Então, repito, hein? 100%, só se tiver lá explicitamente dito, pela primeira lei da termodinâmica, podemos afirmar que todo o calor pode ser convertido em trabalho, ou seja, 100% de aproveitamento. Sim, pela primeira lei termodinâmica, sim. Tá bom? Muito bem. E aí, nós temos uma segunda situação, tá? E se a transformação, ao invés de isotérmica, for uma transformação isocórica? Lembra? O que é uma transformação isocórica? Volume constante. Moçada, se o volume é constante, então não há realização de trabalho. Volume constante, não há realização de trabalho. E aí, como fica a primeira lei da termodinâmica? Fica assim, né? Veja lá. ΔU igual a Q menos o trabalho que é zero. Ah, pera aí, então, todo o calor, ó. Então, o que acontece, né? Neste caso aqui, nós podemos pensar na seguinte situação. Se o gás recebe, né, trabalho, então, né, se o gás recebe calor, desculpa,
você recebe calor, né? Q mais, então ΔU aumenta, ou seja, sobe a temperatura. Porque é aquela coisa do volume fixo. Então você fornece calor para o gás, ele não vai expandir recebendo esse calor, todo esse calor então acaba aumentando a temperatura. Da mesma forma, se o gás doa, né, calor para o meio externo, quer dizer, perde calor, da onde vem esse calor? Vem lá da própria energia interna do gás. Então, o ΔU diminui, ou seja, baixa a temperatura. É isso que acontece numa transformação do tipo isocórica. Toda essa interpretação aí nessa transformação, né, se viu? Todas as transformações vão ter interpretações para a gente conversar. Tudo bem? Muito bem. E se for uma adiabática? O que eu tenho se for uma transformação adiabática? Veja, agora vai afetar a quantidade de calor. Você lembra que eu falei na aula passada? A transformação adiabática é aquela transformação rápida, lembra? Transformação rápida, que não troca calor, não é temperatura constante, não troca calor. Se não troca calor, significa que Q é igual a zero. Lembra o exemplo do aerosol lá, que você expande ele adiabaticamente, bem rápido. Então o que acontece com ele? Ele acaba não tendo tempo de trocar calor com o meio externo, mas baixa a temperatura, como a gente viu lá, né? Você lembra dessa situaçãozinha aí? A gente já vai rever lá na aula anterior, eu coloquei lá alguns esqueminhas lá para nós lembrar a transformação adiabática. Só complementando aqui então. Como fica a primeira lei da termodinâmica? Fica assim, né? ΔU igual a Q menos o trabalho. Então o ΔU fica igual a menos o trabalho. Isso aí. O que eu interpreto disso? Que se houver uma expansão, né, ou seja, o trabalho for realizado pelo gás, então ΔU diminui. Tá bom? Por quê? Veja. Não vai ter troca de calor e mesmo assim o gás expande sem receber calor do meio externo. Como é que ele expande e realiza trabalho? Esse trabalho é uma forma de trocar energia. Tem que vir de algum lugar. Então, se ele expande, ele realiza trabalho, essa energia vem do próprio gás. Então, a energia interna dele, aquela reserva que ele tem, é fornecido para a realização de trabalho. Por isso, essa reserva diminui. Então, o ΔU diminui. Tudo bem? Agora, veja, se houver uma compressão, o que acontece? Se houver uma compressão, a gente diz, então, que o trabalho é negativo. Então, ΔU aumenta. Certo? Aumenta, positivo, diminui, negativo, tudo bem? Ou seja, o gás está lá bonitinho, vem alguém, vai lá, comprimiu. Comprimiu, né, de maneira que não houve troca de calor com o meio externo. Então, essa compressão, essa energia na forma de trabalho que foi dado ao gás, o comprimindo, vira tudo energia interna, ou seja, aumenta a energia interna, beleza? Veja só como dá para entender isso aqui, ó. Expansão diminui temperatura, compressão aumenta a temperatura. Na aula de ontem eu mostrei isso aqui, ó. Veja só. Transformação adiabática, tá vendo aqui, ó? Isso é da aula de ontem. Aliás, da aula anterior, né? É hoje ainda. Da aula anterior. Essa aula anterior mostra aqui, ó, tá vendo, ó? Uma expansão adiabática diminui a temperatura. Tudo bem?
Agora, se eu fizer o caminho de volta aqui, comprimir adiabaticamente, ele aumenta a temperatura, tá? Então, tá aqui o que a gente está conversando aqui, beleza? Então, tá aí a transformação do tipo adiabática, beleza, meus queridos? Muito bem. Então, agora, na sequência, vamos falar um pouquinho de um trabalho num ciclo, trabalho cíclico. Vamos ver? Trabalho em um ciclo. Bom, se é ciclo é fechado, né? A gente pensa em ciclo que termina onde começa. Então, acho que não é necessário falar um ciclo fechado, tá? Como será esse trabalho no ciclo? Será assim, dado o gráfico. Pressão por volume. Tá bom? Já que eu vou ter um ciclo, então eu vou ter lá, né? Aqui. Aqui. Vou marcar os pontos aqui. A, B, C e D. Tá? Aí imagina então que esse ciclo acontece assim, ó. Vai do A para o B, transformação do B para o C, transformação do C para o D, transformação do D para o A. Beleza? Muito bem. Percebam que aqui nós temos um volume, vamos chamar de volume 1. Aqui um volume 2, tá bom? Muito bem. Se eu olhar somente para cada transformação de forma isolada, eu vou interpretar da seguinte maneira. Veja só. De A para B, tá? O que acontece entre A e B? Há trabalho? Há, né? Trabalho de A até B. Houve uma expansão. Se houve uma expansão, significa que o trabalho é positivo. Quer dizer, o gás realizou o trabalho. Beleza. E se eu olhar só do B para o C? Do B para o C, veja que entre B e C ele mantém o mesmo volume. Se ele mantém o mesmo volume, quer dizer que a variação de volume não existiu. Então, gente, se não tem variação de volume, não tem trabalho. Beleza? Agora, olhando só do C para o D. Vamos ver? Trabalho C, D. O que acontece? Uma compressão. Então, tem trabalho. Mas, nesse caso, negativo. Lembra? Compressão. Ele recebe trabalho. E o último, entre D e A, eu tenho de novo que a variação de volume é zero, então não tem trabalho. Beleza? Muito bem, galera. Olha só. Temos dois trabalhos diferentes de zero. Esse e esse. Os dois têm mesmo valor? Não. Apesar dos dois terem a mesma variação de volume, a variação de volume de A para B é com essa pressão aqui que eu estou mostrando no gráfico. Já a variação de volume entre C e D é com uma pressão que eu estou mostrando aqui que é maior, né? Tá bem facinho de ver que a pressão 2 é maior que a pressão 1. Então, isso quer dizer o seguinte, já que a pressão 2 é maior que a pressão 1 para a mesma mudança de volume, o trabalho entre C e D é maior que o trabalho entre A e B. E os outros dois são zero. Tudo bem? Por isso, então, já que o trabalho CD, que é negativo, é maior que o trabalho AB, que é positivo, o trabalho total, juntando esses dois, vai prevalecer o negativo, porque ele é maior. Então, o trabalho total vai acabar dando
aqui negativo. Tô bem. Beleza? Tá bom. E aí, moçada, além de ser ele negativo, nós também teríamos que ter esse valor, né? E como que é este valor, que já sabemos que vai dar negativo, tá? Esse valor vai dar negativo e ele é exatamente igual à área interna da figura. Então, se eu pegar a figura aqui, ó, no meu desenho, deu um retângulo. Esse retângulo, a área desse retângulo, vai ser exatamente igual, então, o trabalho total vai ser igual, né, claro, em número, a área interna do ciclo. Tudo bem? Bom, e se ao invés de ele fazer este sentido, ele fizer o outro sentido? Bom, o que vai mudar? Vai mudar que daí no outro sentido acaba que acontece isso aqui. Vamos lá? No outro sentido, tá aqui, tá aqui. Pressão, volume, um ciclo de novo. Não precisa ser retangular o ciclo, tá? Mas mais facinho para exemplo. Tá aqui de novo, ó. Mesmos pontos, B, C e D. Só que agora as transformações ocorrem assim. Tá bom? Então, primeiro, né, aquela ideia. O trabalho aqui o trabalho total vai ser igual à área interna do ciclo, igual ao outro, tá bom? Também temos aqui que o trabalho entre, veja lá agora, AD é 0, e também o trabalho entre, seguindo o ciclo, CB é 0, porque não muda o volume. Agora, o trabalho que faz ali de D até C, ele é uma expansão, então ele é positivo. O trabalho que ele faz do B para o A, ele é uma compressão, então ele é negativo, tá? Quem que é maior? Da mesma forma, mesma interpretação, para a mesma variação de volume, vai ter o maior trabalho aquele que tiver a maior pressão, no caso de D para C. Então, o trabalho DC é maior que o trabalho BA. Por isso, nesse caso, o trabalho total, que é juntando esses dois, prevalece o sinal do maior. E aí, para você ter sempre uma regrinha bem tranquila, é assim: todo ciclo, o trabalho total é igual à área interna do ciclo. E aí, para facilitar a tua vida, fica assim, certo? Trabalho total. No sentido horário, as transformações no sentido horário, a resposta é positiva. Tá vendo? Aqui está no sentido horário. Então, a resposta do trabalho total é que ele é positivo. O trabalho total, se ele for no sentido anti-horário, ele é negativo. E aí, então, fica mais fácil, tá? Trabalho total no sentido anti-horário é negativo. Olha aqui, ó, o anterior, anti-horário, negativo. Trabalho total no sentido horário, olha aqui, ó, positivo. Então, sempre assim, ciclo, área interna, trabalho.
Ciclo positivo, quando essas transformações foram no sentido horário. Ciclo com trabalho total negativo, quando as transformações foram no sentido anti-horário. Tudo bem? Beleza. Muito bem. Agora eu vou falar um pouquinho aí sobre a questão das máquinas térmicas. Tá bom? Vamos ver? Olha, o que é uma máquina térmica? Uma máquina térmica é aquela que converte parte de um calor recebido em trabalho, né? Então, o sisteminha da máquina térmica seria, de forma simplificada, isso aqui, né? Tá lá a máquina térmica e essa máquina térmica recebe uma quantidade de calor. Certo? Então, essa é uma quantidade de calor que ela recebe. Tá bom? Essa máquina térmica vai fazer com que parte desse calor seja rejeitado. Então, parte do calor aqui é rejeitado. Tudo bem? E uma parte desse calor vai acabar sendo aproveitado na forma de trabalho. Então, esse é o aproveitado. Tudo bem? Então, gente, para a gente organizar as coisas aqui, toda vez que eu tiver que ter a representação do chamado calor recebido pela máquina, eu vou usar uma quantidade de calor com um índicezinho que a gente chama de calor quente. Estranho, né? Mas é assim que se chama para organizar. Então, calor quente. Tá? Quando eu tiver que falar sobre o calor rejeitado, em vez de eu escrever calor rejeitado toda hora, eu vou dizer que ele tem uma quantidade de calor rejeitado, que é o calor frio, tá? Estranho, né? Mas é o chamado quantidade de calor frio. E uma parte aproveitada, né? Então, a máquina térmica não é diferente de outras máquinas, ela vai ter um rendimento. Esse rendimento nada mais é do que um valor percentual, tudo bem? É um número que vai dizer quantos por cento de aproveitamento teve ao receber essa quantidade aqui. E esse rendimento vai ser representado pela letra grega Ni. Tudo bem? Como é que eu faço para fazer o rendimento? Assim como tantos outros rendimentos. É o útil pelo total. Quem que é o útil? O trabalho é a parte da energia útil. Então, o rendimento da máquina vai ser aquilo que foi o útil por aquilo que é o total recebido. Já sabemos, então, que se chama calor da fonte quente. Tudo bem? Esse número Ni, então, ele vai ser uma máquina térmica, vai ter um rendimento que é maior que 0 e menor que 1. Aqui você vai ver que na máquina térmica, gente, você não pode ter uma máquina térmica, você vai ver lá pelo ciclo de Carnot, que quando opera em ciclos, né, repetidamente funcionando, recebendo calor, rejeitando uma parte, aproveitando outra, você não pode falar em rendimento 100%. Por isso, os rendimentos de máquina térmica ficarão abaixo de 1. Ah, deu 0,72, então rende 72%. E assim vai, tá? Só quando uma frase hipotética tiver escrito pela primeira lei termodinâmica, podemos dizer que um sistema teve 100% de aproveitamento. Ah, daí tudo bem. É o princípio de conservação de energia, mas não uma máquina térmica construída e isso acontecer, tá bom? Então, beleza. Agora veja uma coisinha aqui, ó, nesse esqueminha. Esse trabalho, o que ele é esse trabalho? Nada mais é do que o seguinte, né? Se eu pegar ali pela nossa esqueminha, esse meu trabalho ali,
ele é a diferença entre a quantidade de calor total que foi fornecida, calor quente, menos aquilo que foi rejeitado, a quantidade de calor frio, tá bom? Agora veja se eu trouxer isso aqui para cá. Ah, então, peraí, então, se eu colocar ali quantidade de calor quente menos quantidade de calor frio sobre a quantidade de calor quente, eu posso separar, já que ele é comum aos dois termos, fazer em duas frações. Quantidade de calor quente sobre a quantidade de calor quente, quantidade de calor fria sobre a quantidade de calor quente. Sim. E aí, ó, aqui vai embora. Dá 1. Então, rendimento também pode ser 1, quantidade de calor frio pela quantidade de calor quente. Sim. Então, eu posso calcular o rendimento assim, ou eu posso calcular o rendimento assim. Independente da forma que eu fizer, que é a mesma coisa, ele vai estar falando do rendimento dessa máquina térmica, que é um número adimensional entre 0 e 1. Tá bom? Muito bem. E aí, só para nós fecharmos, vamos falar um pouquinho sobre a bomba de calor, que é o nosso tipo refrigerador. A bomba de calor, ele faz uma coisinha que não é espontânea. O que não é espontâneo? Porque assim, o espontâneo, né, o que acontece de forma comum é que uma certa quantidade de calor, de forma espontânea, sempre vai da região mais quente para a região mais fria. Pois bem, gente, a bomba de calor, né, que é como funcionam os nossos refrigeradores, por exemplo, ele retira calor da região mais fria e manda calor para a região mais quente. Tudo bem? Então, como que ele faz isso? Através de um trabalho mecânico de um compressor. Então, um compressor vai atuar. Esse compressor vai atuar realizando o trabalho sobre um gás. Esse trabalho vai retirar uma quantidade de calor da fonte fria e mandar tudo isso para uma fonte quente, que é mandar para fora da geladeira, por exemplo. Tudo bem? Então, o que o refrigerador, que é uma bomba de calor, faz através do seu compressor? Ele retira uma quantidade de calor já da onde está mais frio e manda para onde está mais quente. Isso não é natural, isso não é espontâneo, isso só é possível através de uma máquina, de um compressor. Tá? E aí veja como que fica esse esqueminha aqui. Quem é essa quantidade de calor quente que é jogado para fora, por exemplo, de uma geladeira? Essa quantidade de calor quente, gente, ela é exatamente igual à soma do trabalho mais a quantidade de calor da fonte fria. Tudo bem? Aqui. Veja que é diferente lá na questão do trabalho de uma máquina térmica, né? O trabalho de uma máquina térmica, ele vai ser que a quantidade de energia aproveitada seria exatamente a diferença entre a quantidade de calor lá quente recebida e fria rejeitada dá o trabalho. Aqui não, é o trabalho que o compressor realiza sobre o gás, que retira uma quantidade de calor da fonte fria, que dá um valor que vai ser jogado para fora, né? A quantidade de calor da fonte quente. E aí, nessa questão da bomba de calor, que retira da parte mais fria mais calor e joga para a parte mais quente, não se fala em rendimento. O termo utilizado é eficiência, que vai ser tratado pela letra E de eficiência também, tá bom? E essa eficiência vai ser medida através da razão entre a quantidade de calor da fonte fria pelo trabalho realizado, tá? Né? Seria tipo assim, ele vai ser cada vez mais eficiente quanto mais calor ele tirar e menos trabalho ele realizar. Tudo bem? Então, esse valor aqui pode dar maior que 1, tá? Não é o rendimento igual a máquina térmica lá que a gente viu.
tá? Então, ele é uma simples eficiência dizer assim, né? Quanto mais tirar calor da fonte fria e menos trabalho realizar, mais eficiente é essa bomba de calor. Tá bom, povo? Bom, na sequência a gente vai fazer algumas resoluções de exercícios, né, na próxima aula, que envolve a primeira lei e transformações gasosas. Tudo bem? Na sequência aí também eu vou mostrar algumas resoluções, já usando um quadrinho, alguma coisa assim, já mudando um pouco aí, tá? Espero que tenha ajudado. Até a próxima. Tchau! Keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tied.